Bom dia! Hoje estudaremos sobre substantivo próprio e comum. A aula de hoje vocês podem acompanhar no livro Trilhas, módulo 1, das páginas 38 até a 40, e no livro de gramática, das páginas 143 até a página 150. Afinal, o que é substantivo? Bom, tudo que existe e tudo que nós podemos dar um nome é um substantivo. Então, ao pé da letra, o substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Como exemplo de substantivos, nós temos os nomes de pessoas: Mateus, Gabriel, Aline. Nós temos os animais, como exemplo, nós temos o macaco, gato. Substantivo também nós podemos nomear as flores e frutas: rosa, girassol, laranja, maçã. E também podemos ter aí como substantivo nomes de objetos e sentimentos. Objetos, nós temos o caminhão de brinquedo, o lápis e os nossos sentimentos do dia a dia: bondade, amor, esperança, alegria, carinho e fé. Então, tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos nomear, nós chamamos de substantivo. O substantivo é como se fosse uma grande família. E nele nós temos vários tipos de substantivos. Cada palavrinha, ela vai ter uma classificação diferente. Aqui nós vamos iniciar pelo substantivo próprio e substantivo comum. O substantivo próprio, ele vai nomear os seres, como nomes de pessoas, estados, países, e sempre vai se referir a algo ou a uma pessoa específica. Lembrem-se que toda vez que nós vamos escrever nome de pessoas, cidades, países, todos os substantivos próprios, nós vamos iniciar com letra maiúscula. Já o substantivo comum, ele designa a chamar um ser de uma forma geral. Ele sempre vai fazer referência à classe que ele pertence. Como, por exemplo, nós temos aí os nomes de animais, plantas, objetos, sem especificar a espécie. Por exemplo, quando eu falo de uma árvore, vocês podem imaginar qualquer árvore, eu não estou falando de uma árvore específica. Então, tudo que é usado para a gente denominar de uma forma geral, nós chamamos de substantivo comum. Geralmente, os substantivos comuns, eles são escritos com letra minúscula, a não ser que nós estejamos escrevendo no início de frase. Acompanhe a atividade no livro Trilhas, página 38, substantivo comum e substantivo próprio. Leia o poema a seguir e responda as questões. Bom, o nome do nosso poema é Bicho de Estimação. Vocês vão fazer essa pequena interpretação de texto. Vamos ler o poema com atenção? Bicho de estimação. Catarina voltou para casa. Encontrei-a num cantinho me olhando assustada, como se fosse levar bronca ou pisada. Arrastando a barriguinha branca pontilhada de inseto, subiu sua parede predileta, a mais de 120 por hora. Lá do teto continuou sem me dizer nada. Catarina só abre a boca para entrar mosquito. É uma lagartixa muito bem educada. Letra A. O que você achou desse poema? Comente com seus colegas. Como nós não estamos na escola, conversem com os pais de vocês o que vocês entenderam desse poeminha aí. Letra B. Onde a Catarina estava quando voltou para casa? Letra C. Como é a barriga de Catarina? E letra D. De que a Catarina se alimenta? Bom, ao ler o poema, vocês vão descobrir aí se a Catarina é a lagartixa ou se é a menina. Leiam com atenção. Como vocês puderam observar, nesse texto a gente pode achar substantivos comuns e substantivos próprios. Então, observem aí, o que será que poderia ser um substantivo comum que a gente pode... Página 39, questão 2. Observe a personagem
do poema que você leu. Espécie do animal, lagartixa. Nome da personagem, Catarina. Letra A. Contorne a primeira letra de cada uma das palavras em destaque. Letra B. Qual dessas palavras foi escrita com letra inicial maiúscula? Lembrem-se que nós utilizamos a letra inicial maiúscula ou nos inícios de frases, ou quando nós estamos falando de substantivos próprios. Número 3. Veja os animais a seguir e leia o exemplo. Cachorro, Dudu. Letra A. Agora, escreva nos espaços indicados a espécie do animal e escolha um nome para cada um deles. Então, nós temos aí o gato e o peixe. E embaixo vocês vão escolher o nome que vocês vão dar para eles. Lembrando de novo, nós vamos iniciar os nomes próprios com letra maiúscula, porque ele é um substantivo próprio. Letra B. Os nomes das espécies foram escritas com letras maiúscula ou minúscula? Letra C. O nome que você escolheu para cada animal foi escrito com letra? Vocês vão marcar aí a opção, se foi com letra maiúscula ou minúscula. Os substantivos que nomeiam algo ou alguém de forma geral, como lagartixa e cachorro, são chamados substantivos comuns. Os substantivos que nomeiam algo ou alguém de forma particular, como Catarina e Dudu, são chamados de substantivos próprios. Página 40. Escreva palavras nos quadros abaixo de acordo com o que se pede. Substantivos comuns. Vocês vão colocar nomes de animais, cores e objetos que a gente encontra na sala de aula. Substantivo próprio. Nome de país, escola e nome de pessoas. Em qual dos quadros acima, os substantivos devem ser sempre escritos com inicial maiúscula? Assinale com X a alternativa correta. Então, vocês têm aí substantivos próprios ou substantivos comuns. Os substantivos próprios são sempre escritos com letra inicial maiúscula, como Catarina e Dudu. Agora vocês irão acompanhar a aula no livro de gramática, das páginas 143 até a página 147. Página 143. Nós vamos dar continuidade aí ao estudo sobre substantivo comum e substantivo próprio. Pensar, fazer e aprender. A voz do papagaio mais o apito do guarda mais o sino da igreja mais a buzina do carro mais tudo isso de repente não cabe no meu ouvido e o som da britadeira nem entrou na brincadeira. Então, após terminar a leitura desse poema, vocês vão escrever palavras do texto que dão nomes a meio de transporte, animal, parte do corpo, máquina e objetos. Aí você já tem a dica porque tem a imagem. Na página 144, questão número 2. Dê nomes às figuras usando palavras do texto. De novo, vocês vão procurar lá no poema da página anterior e vão colocar os nomes aí, ó. Guarda, brincadeira. Então, tudo que tem nome, vocês vão procurar lá no texto e vão colocar aí nos seus respectivos espaços. Para facilitar, tem até aí as imagens ainda. Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, objetos, sentimentos e, enfim, a todos os seres. Releia o poema barulhado e complete com a palavra que vem antes do substantivo. Aqui nós já iniciamos, aliás, os estudos sobre os artigos. Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo nas próximas páginas. Mas vocês vão colocar aí o que é que vem antes do substantivo. Procura lá no texto e vê qual é a palavrinha. A, o, as, os. Número 4. O nome pode indicar qualquer pessoa, qualquer cidade, qualquer animal.
Então, o nome que pode indicar qualquer pessoa, menino. O nome que pode indicar qualquer lugar, pode ser uma cidade. O nome que pode indicar qualquer animal, cachorro. Então, substantivo comum dá nome a todos os seres da mesma espécie. Ao lado, nós temos um nome que pode indicar uma só pessoa, uma só cidade e um só animal. Então, o nome que a gente pode indicar uma só pessoa, Pedro, uma só cidade, Rio de Janeiro, um só animal, Lalau. Substantivo próprio, ele dá nome a um ser, a um só ser em particular. O pinto Pedro, o porco Périx, o potro Pietro e o pato Petrus resolveram caminhar pela estrada do Alabama, cada qual no seu lugar. Pinto Pedro, potro Pietro, pato Petrus, porco Périx, pato Petrus, porco Périx, potro Pietro, pinto Pedro. Então, o desafio aí vai ser vocês falarem esse trava-língua mais rápido do que eu, tá bom? Depois disso, vocês vão ver que o substantivo próprio, ele é escrito com letra inicial maiúscula. Então, nós temos aí Pedro, Péricles, que são nomes de pessoas, que nós damos nomes a um ser específico. Aí, na próxima atividade, vocês vão escrever os nomes que aparecem no texto. Nomes de animais e nomes de lugar. Começados aí, vocês vão ter que observar, ó, que na primeira coluna tem aí, começados pela letra P. Então, tudo que for nome de animal que se inicia com a letra P, vocês vão escrever aí na primeira coluna. E o nome de lugar com a letra P na segunda coluna, caso haja. E com a letra A, vocês vão escrever nome de animais e o nome de lugar, ok? Questão número 4. Complete com os substantivos próprios. Se quiser, colhe uma foto ou faça um desenho mostrando como você é. Então, aí vocês vão preencher essa fichinha. Podem desenhar aí ou colar uma foto de vocês. Então, eu me chamo, moro na cidade de, no estado de, o nome da minha rua é. Lembrando que todos esses são substantivos próprios, então vocês vão iniciar com letra maiúscula. Página 145, questão número 1. Escreva substantivos comuns que dão nomes a pessoas, animais, lugares e frutas. Lembrando que são substantivos comuns. Substantivos comuns a gente vai escrever com letra minúscula, a não ser que seja no início de frases, ok? Questão número 2. Observe a pintura. Escreva o nome de tudo que você vê na pintura. Então, tudo que for substantivo comum, vocês vão escrever aí. Letra B. Invente um nome para a pessoa que está na pintura. Como nós sabemos, nomes são substantivos próprios, então vocês vão escrever com letra maiúscula. A resposta da letra B é uma resposta pessoal. Página 146. Questão número 3. Leia rápido o trava-língua. Página 147, questão número 5. Dona Teresa prova que beleza vai para a mesa. Com um toque de uma simples cereja, a sobremesa vira um banquete. Letra A. Complete com os substantivos destacados. Veja o exemplo. Olhando aí, os substantivos que estão aí de azul são os que vocês vão colocar no quadro. A palavra que vem antes, temos a letra A. E o substantivo comum, a palavrinha mesa. E assim vocês vão ver aí com a palavra toque, cereja, sobremesa e banquete. Vão sempre observar qual é a palavra que veio antes do substantivo. E aí nós temos uma dica, ó. Fique de olho. Antes dos substantivos, podemos usar o, a, o, as, uma, uns, umas. Letra B. Copie do texto o substantivo próprio. Qual será o substantivo próprio que a gente leu aí no texto da questão número 5? Observem com atenção e copiem. Número 6.
Escreva substantivos próprios que sejam nomes de meninas. Ah, professora, eu vou escrever o nome de 3 meninas. Então, pode escrever, tá bom? Façam aí uma média de 3 palavrinhas para cada substantivo. Página 148, ortografia. Que, que, quá, quó. Primeira questão. Leia. Nós temos 2 pequenos textos aí. No texto da letra A. Lobos do mar. Se o navio é pequenino, do tamanho de um chapéu, não importa. A volta ao mundo é viagem de brinquedo para um grande comandante de um barquinho de papel. E o texto B. Há 4 estações do ano. A lua tem 4 fases. Tem 4 ventos no céu e o barulho 4 ases. Então, vocês vão observar aí esses 2 textinhos. Letra A, complete com as palavras destacadas no texto A. Vocês vão ler e vão observar aí qual é a palavrinha que está faltando, quais são as palavrinhas que estão faltando. Letra B, escreva a palavra que se repete no texto B. Número 2, veja. Na número 2, vocês possuem aí 6 palavrinhas. Para nós podermos responder as letras A, B e C, é preciso que vocês façam a leitura em voz alta, para poder diferenciar os sons. O que, ele é uma sílabazinha, a família do que é uma sílabazinha que ele vai diferenciar a pronúncia em alguns momentos. Observem aí no primeiro exemplo. Brinquedo, barquinho. Observem que, ao pronunciar essas 2 sílabas aí, essas 2 palavrinhas, as sílabas que e que, vocês não conseguem pronunciar a letra U. Agora, já na palavra 50, tranquilo, vocês já conseguem observar aí que dá para perceber o som da letrinha U, da vogal U. E por último, nós temos 4 e aquoso, que nós podemos ouvir direitinho a letra U. Vocês só vão conseguir perceber essa diferença fazendo a pronúncia em voz alta, tá bom? Então, na página 149, a letra A, vem escrito assim. Leia em voz alta essas palavras. A vogal U de QU é pronunciada em todas as palavras? E aí, gente? Será que em todas as palavras a gente consegue ouvir o som da letrinha U? Então vocês vão responder aí. Na letra B, observe as sílabas destacadas e complete. Depois de QU, vem escrito as vogais. Vão só observar lá no exemplo anterior. Letra C. Agora complete com as palavras, escrevendo-as nas colunas adequadas. Então, olhando aí. No primeiro, nós temos o QU e as letrinhas que vocês vão completar, o E e o I. Ou não é pronunciado, então vocês vão ter que escrever palavrinhas em que o U não é pronunciado. Vocês vão observar aí os exemplos da página anterior. Na próxima coluna, vocês vão escrever 2 exemplos em que a letra U é pronunciada, em que, ao falar a letrinha U, vocês conseguem identificar o som dela. E na última coluna, vocês vão escrever as 2 palavrinhas em que a letra U é sempre pronunciada, tá bom? Essa atividade, vocês vão precisar fazer mais a leitura mesmo em voz alta, não só dessas palavras, mas procurar outras palavras que vocês possam ver essas palavrinhas para poder diferenciar. Número 3. Escreva os nomes das figuras usando que, quá e depois separe as sílabas. Temos aí, fique de olho na separação da sílaba, que, quá e có, ficam na mesma sílaba, a gente nunca vai separar eles. Então, no primeiro exemplo, nós temos aí o esquilo. Observem aí, esquilo.
Falamos pausadamente 3 vezes, então nós temos aí 3 sílabas, uma sílaba em cada quadradinho. Prestem atenção aí, ó, que na palavra esquilo, a sílaba que ficou junta, a gente não separa. Então, em nenhum momento vocês vão separar. E após fazer a separação silábica de todas as palavrinhas aí, vocês vão ler todas as palavras e vão circular somente aquelas em que a vogal U é pronunciada, tá bom? Página 150. Vocês vão fazer a leitura aí dessa curiosidade. E depois disso, nós vamos para a questão número 4. Escreva os numerais nas colunas adequadas. Então, vocês têm aí nesse varal vários numerais. O que tiver o quá, vocês vão escrever na primeira coluna, qué na segunda coluna e o que na segunda coluna. Depois disso, vocês vão circular a palavra em que o U não é pronunciado, tá bom? Não esqueçam de circular. Se tiver dificuldade, faz a leitura em voz alta. Número 5. Dê nomes às figuras, escrevendo palavras com QU. Temos aí 4 figuras e vocês vão ver as palavrinhas que têm um QU para representá-las. Questão número 6. Leia e continue fazendo. Coco, coquinho. Então, nós vamos fazer aí igual. Rosca, rosquinha. Vaca, vaquinha. E assim vocês vão fazer para as próximas palavras. Boca, caneca e barraca.